presidente da Rússia sobe o tom contra o Ocidente, decide convocar 300 mil reservistas para o exército e faz uma ameaça velada de guerra nuclear. Líderes do Ocidente classificam o anúncio como ato de desespero e loucura. Na Assembleia Geral da ONU, o presidente dos Estados Unidos condena a ameaça e defende o fim da corrida nuclear. E ainda, um prédio de 5 andares cai, mata uma pessoa e deixa 3 feridos em Belo Horizonte. Danos na estrutura provocam a interdição parcial da principal ponte que liga o Rio Grande do Sul à Argentina. Enfermeiros protestam contra a suspensão do piso salarial da categoria. O IBGE mostra o desafio para uma pessoa com deficiência conseguir um emprego. E um mistério na Austrália. Mais de 200 baleias piloto aparecem encalhadas na costa oeste do país. O Jornal Hoje está começando. A Rússia vai mobilizar 300 mil militares da reserva para lutar na guerra da Ucrânia. Essa é a primeira mobilização parcial no país desde a Segunda Guerra Mundial. Em tom de ameaça, o presidente Vladimir Putin lembrou que possui um arsenal de armas de destruição em massa e afirmou que está preparado para usar todos os meios disponíveis para proteger o seu país. O presidente russo elevou o tom. Em um pronunciamento na televisão, Vladimir Putin anunciou uma nova mobilização de tropas para a guerra na Ucrânia. Desde a Segunda Guerra Mundial, uma convocação deste porte não acontecia na Rússia. Putin afirmou que a decisão seria para conter uma onda de ataques inimigos por mais de 1.000 quilômetros de fronteira. O Ocidente passou dos limites, acusou o presidente russo, que também apontou uma suposta chantagem nuclear por parte de países que apoiam a Ucrânia. Quero lembrar que nosso país também possui uma variedade de armas de destruição. E se a nossa integridade territorial estiver ameaçada, nós iremos sem dúvida usar todos os meios para proteger nosso país e nosso povo. E Putin enfatizou, isso não é um blefe. O ministro russo da Defesa detalhou os planos. Serão chamados 300 mil reservistas. A convocação inclui apenas militares com experiência e todos terão treinamento antes de ir para o conflito. Essas medidas mais duras, anunciadas neste 7º mês da guerra, ocorrem depois de sucessivas derrotas russas no campo de batalha. A Ucrânia, apoiada pelo Ocidente com bilhões de dólares em armamento, tem conseguido retomar áreas nesses últimos dias. Na semana passada, em uma floresta perto da cidade de Izium, os ucranianos encontraram uma espécie de vala comum com mais de 440 sepulturas. Os corpos, a maioria de civis, tinham sinais de violência. Alguns tinham cordas nas mãos e no pescoço. Em outras regiões, para tentar dar legitimidade à invasão, a Rússia disse que vai convocar referendos para saber se a população ucraniana deseja integrar a Federação Russa. O anúncio foi feito ontem por autoridades que administram regiões ocupadas pelas tropas de Putin. As consultas públicas são planejadas para ocorrer ainda neste mês de setembro. O ministro da Defesa daqui do Reino Unido disse que o presidente russo estaria quebrando suas próprias promessas ao anexar ilegalmente territórios da Ucrânia e ao mobilizar a sua população para a guerra. Na avaliação de Ben Wallace, as novas decisões tomadas por Putin demonstram que a invasão russa estaria fracassando. É um ato de desespero do governo russo, declarou o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz, que está em Nova York para a Assembleia Geral da ONU. Scholz disse que a Rússia não pode vencer essa guerra criminosa e que as últimas decisões de Putin estão fazendo tudo ficar pior. Ele também adiantou que os referendos pró-Rússia em regiões da Ucrânia nunca serão aceitos e que a violência não pode ser mais forte que a lei. A União Europeia classificou as medidas de Moscou como uma aposta nuclear muito perigosa e ressaltou que é inaceitável o fato de o presidente russo usar o poder nuclear como parte de seu arsenal de terror.
A China, aliada da Rússia, de forma mais branda pediu diálogo e negociações para um cessar-fogo. O Papa Francisco chamou de loucura a ideia de usar armas nucleares no conflito. Ele ressaltou que os ucranianos estão sendo submetidos à selvageria, monstruosidades e torturas. Alexei Navalny, maior líder da oposição na Rússia, preso desde o ano passado, divulgou um vídeo por meio de seus advogados. Disse que a mobilização de 300 mil reservistas pode levar a uma grande tragédia. Essa guerra criminosa está piorando. Putin quer manchar de sangue centenas de milhares de pessoas, declarou. Diante da escalada do conflito, muitos tentam fugir. O pronunciamento de Putin causou uma disparada de buscas por voos partindo de Moscou. Em algumas companhias aéreas, as passagens para hoje já se esgotaram. E paz que é bom, né? Nada, infelizmente. Em seu discurso na Assembleia Geral da ONU em Nova York, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que uma guerra nuclear não é vencida por ninguém e que os países não devem permitir que ela aconteça de maneira alguma. Vamos tratar desse assunto, então, tão importante que tem provocado tensão no mundo, com a nossa correspondente, a Carolina Cimente. A Carolina está na sede das Nações Unidas, em Nova York, e eu pergunto para ela já de cara, por favor, Carolina, quais são os outros destaques aí da fala do presidente americano que tem tido muita repercussão por aí e fora também. Bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Essa frase, né, uma guerra nuclear não tem como ser vencida, ela é fundamental, principalmente num momento como esse, que a gente vê várias usinas nucleares em meio a um conflito armado e uma delas, inclusive, às vezes, sendo bombardeada na Ucrânia, né? Mas o presidente americano, aqui na ONU, fez hoje uma coisa que raramente os presidentes americanos fizeram, que é criticar e agredir verbalmente um país diretamente no pódio da ONU. Ele basicamente disse que a Rússia desrespeita a Carta da ONU ao fazer uma guerra que pretende acabar com o direito da Ucrânia existir. Um discurso que remete imediatamente à Guerra Fria, falando de uma Rússia agressora e que ameaça a organização, a paz, a ordem global e que tenta colocar os Estados Unidos no pódio aqui da ONU como uma liderança global da democracia, que é o que Joe Biden tem tentado fazer desde que foi eleito. Agora, não dava para a gente ignorar então, né, Tralha, aqui no Jardim da ONU, esse pedaço do Muro de Berlim, um dos maiores símbolos da Guerra Fria, que justamente foi colocado aqui para que a gente não esqueça que essa parte da história teve um preço muito grande, né? Inclusive para a economia, mas para a vida de milhões de pessoas. Agora, no discurso de Joe Biden, ele também lembrou que a Rússia faz parte do Conselho de Segurança como um membro permanente do Conselho de Segurança e, portanto, tem direito a veto. E aí, ele fez uma coisa que nenhum outro presidente americano fez até hoje. Ele falou que é a favor da ampliação do Conselho de Segurança e mencionou a América Latina, a Ásia, a África e a Europa. Quer dizer, de fato se colocando como um presidente que quer ver o Conselho de Segurança ser ampliado. Há décadas, os governos americanos dizem que querem ver uma reforma do Conselho, mas não fazem nada propriamente, uma ação em relação a isso. Só para encerrar, Joe Biden também lembrou que países como o Irã e Afeganistão têm que respeitar os direitos das mulheres e das meninas, mencionou o Irã. O Irã disse que Estados Unidos não vai permitir que o Irã adquira armas nucleares e mais cedo foi o presidente iraniano quem discursou por aqui, como a gente vai ver na reportagem de Ismar Madeira. A dificuldade nas negociações para vencer conflitos que ameaçam a segurança mundial ficou clara no discurso do presidente do Irã hoje de manhã. Ebrahim Raisi exigiu garantias do governo americano para retomar o acordo nuclear internacional, firmado entre o Irã e grandes potências mundiais em 2015. É que em 2018 o ex-presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos unilateralmente do acordo e impôs novas sanções ao Irã. Raisi perguntou: podemos realmente confiar sem garantias que desta vez eles cumprirão seu compromisso? E levantando uma foto do general Qasem Soleimani, morto em janeiro de 2020 numa ação americana, ele também disse que quer que Trump seja julgado pelo assassinato. Soleimani era o segundo homem mais poderoso do Irã.
Há muito tempo, a preocupação com a segurança mundial não parecia tão urgente nos debates da Assembleia Geral. A ONU considera este momento decisivo na busca de soluções para desafios como as crises criadas pela pandemia, as mudanças climáticas e a guerra na Ucrânia. O presidente francês Emmanuel Macron acusou ontem a Rússia de tentar impor o retorno à era do imperialismo e apoiou um acordo que respeite o direito internacional. A Rússia deve agora ver que não pode impor sua vontade militarmente, mesmo que haja falsos referendos em territórios que foram bombardeados e agora estão ocupados. Dans des territoires bombardés et désormais occupés. O primeiro-ministro japonês Fumio Kishida defendeu esforços conjuntos da comunidade internacional para chegar a um acordo sobre desarmamento e condenou as últimas declarações de Putin. Disse que as referências a armas nucleares são sérias ameaças à paz e à segurança da comunidade internacional e nunca serão aceitáveis. O presidente polonês Andrzej Duda lembrou que a guerra está provocando fome, já que a Ucrânia é um dos mais importantes produtores de alimentos do mundo e que a comunidade internacional tem que impedir o agressor de atingir seus objetivos políticos. O primeiro-ministro italiano Mario Draghi disse que a invasão da Ucrânia viola os valores e regras sobre os quais a segurança internacional e a convivência civil entre os países repousaram durante décadas. Ajudar a Ucrânia a se proteger não foi apenas a escolha certa, foi a única escolha consistente com os ideais das Nações Unidas. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz disse que a guerra foi um desastre para a paz que se baseia em regras e também defendeu a ajuda à Ucrânia. Não aceitaremos nenhuma paz ditada pela Rússia e é por isso que a Ucrânia deve ser capaz de se defender do ataque russo. O presidente chileno Gabriel Boric afirmou que as Nações Unidas precisam agir para cessar a guerra e citou crises políticas na América Latina, como a da Nicarágua e o fluxo migratório venezuelano. A realizar as ações que sejam necessárias e não só declarações. Gabriel Boric afirmou que é necessário o compromisso das nações em fazer todas as ações necessárias, não apenas em discursos, para acabar com a guerra injusta da Rússia contra a Ucrânia, mas acabar também com os abusos dos poderosos em todos os lugares do mundo. A todos os abusos dos poderosos em qualquer lugar do mundo. Aqui na ONU ainda há uma grande expectativa para o discurso do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que vai acontecer na tarde de hoje. Semanas atrás, houve um voto aqui na ONU para, excepcionalmente, dar o direito a Zelensky de participar, discursar por videoconferência. Esse voto passou, mas logo depois o que aconteceu foi que Belarus propôs um outro voto para que todos os países que vivem um conflito atualmente pudessem participar através de videoconferência. Esse voto da Belarus não foi aceito e acabou criando um mal-estar entre os diplomatas, porque há no mundo hoje pelo menos 27 países vivendo em conflito ou em guerra. A mulher do presidente ucraniano, Zelensky, está em Nova York fazendo várias bilaterais. Ontem encontrou a primeira-dama da França e amanhã pela manhã vai acontecer um conselho de segurança em nível ministerial. Na verdade, no mais alto nível, porque alguns países como Polônia participam com o presidente, Itália e Alemanha participam com os primeiros ministros. O Brasil deve participar, eu apurei, através com o ministro das Relações Exteriores. Vai ser a reunião de mais alto nível, Trali, em relação à guerra da Ucrânia aqui na ONU desde que a guerra começou. Valeu, Carolina. Obrigado pelas suas informações ao vivo. Sua imagem deu uma travadinha aí no final, mas felizmente a gente conseguiu compreender muito bem todas as suas falas aqui. Obrigado. E a gente torce sempre para que a diplomacia vença, né? Chega de crise, chega de guerra, chega de problema. Tá todo mundo precisando de mais paz na vida, em todos os aspectos. Obrigadão. Olha só, durante o discurso do presidente do Irã na Assembleia Geral da ONU, ele acabou não citando os protestos que vêm tomando conta do país depois da morte de uma jovem de 22 anos que estava sob custódia da polícia. A gente está acompanhando esse caso aqui, vamos retomá-lo então, porque olha só, são imagens registradas na capital Teherã e em outras várias cidades do Irã, mostrando homens e mulheres correndo e gritando palavras de ordem.
Em algumas dessas imagens é possível ver uma repressão violenta da polícia. Também como forma de protesto, mulheres ao redor do mundo estão publicando vídeos cortando os próprios cabelos. Manifestações começaram depois que a Mahsa Amini, que você vê aí, morreu na semana passada. Ela tinha sido presa pela chamada Polícia da Moralidade por não estar usando o hijab, que é um véu islâmico. A polícia diz que ela teve um ataque cardíaco, mas existe a suspeita de que ela tenha sido agredida até morrer. As manifestações também acontecem em outros países, como a Turquia. A polícia do Maranhão prendeu um suspeito do assassinato de um indígena Guajajara na cidade de Amarante, no começo do mês. A repórter Tátina Viana tem as informações ao vivo. Tátina, boa tarde. Boa tarde, Trali. Muito boa tarde a todos. A prisão do suspeito foi hoje de manhã na cidade de Amarante, onde ocorreu o crime no dia 3 de setembro. O suspeito já prestou depoimento na delegacia de Amarante, mas negou o crime. Segundo a polícia, esse suspeito, ele é vizinho de Janildo Guajajara, que foi assassinado com um tiro nas costas quando voltava de uma festa. O depoimento de um adolescente que estava com Janildo e que ficou ferido com estilhaços ajudou a polícia a chegar até o suspeito, o autor do crime, suspeito de ser o suposto autor do crime. E na casa dele foi encontrada uma espingarda que vai passar por perícia. De acordo com o delegado que comanda as investigações, ele diz que a motivação ainda não foi esclarecida, mas que, por enquanto, o suspeito foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Mas o delegado não descarta que esse crime tenha relação com conflitos por terra e madeireiros. A investigação ela ainda está tramitando e, no decorrer da investigação, não se coletou nenhum elemento que se pode afirmar que teria relação com conflitos indígenas, né? Com relação a terras, com relação à exploração de madeira. Isso não quer dizer que não possa chegar elementos até o final da investigação, né, que comprovem esse nexo, essa motivação. O suspeito ele está sendo trazido para a unidade penitenciária de Imperatriz, que fica a 100 quilômetros da cidade de Amarante. Trali. Obrigado, Tátina, pelas informações ao vivo. Uma ótima tarde para você aí. A gente está falando dessas suspeitas, né, de extração ilegal de madeira. Eu peguei aqui o celular para mostrar para você no G1. Isso aqui, ó, é uma reportagem do G1 mostrando uma preocupação muito grande dos ambientalistas e das organizações, entidades que tratam de meio ambiente e proteção do meio ambiente. Tem um crescimento de 11 vezes de extração ilegal de madeira em terras indígenas do Pará. É um estudo bem minucioso, bem detalhado, que o G1 traz aqui para você. Se você tem celular já com câmera, quer poder ler a reportagem completa, vem para o QR Code, traz para cá e você vê exatamente o que aponta esse estudo. Um aumento, né, nos últimos 2 anos, aí, 2019 até o ano passado, de 1.720 hectares de destruição. E aí tem exatamente também, por esse estudo, as regiões do Pará onde tem extração de madeira de maneira ilegal. Amanaé lidera, Baú, Sarauá, Cachoeira Seca, Anhambé e por aí vai. Então é uma reportagem muito importante que faz um alerta grande sobre a destruição das terras indígenas e o roubo da madeira dessas terras que deveriam estar sob proteção das autoridades federais especialmente. Tá no G1, se você não tem um aplicativo, baixa no seu celular, é de graça. Polícia Ambiental do Paraná apreendeu 5 toneladas de maconha numa propriedade rural em Icaraíma, região noroeste do estado. Dá uma olhada aqui comigo, ó. A droga estava dentro de um buraco, um bunker, o bunker da maconha, e tudo coberto por terra, folha. A polícia disse que fazia um patrulhamento de rotina e percebeu uma trilha no meio da mata, foi seguindo a trilha e aí viu que a terra estava meio solta. Segundo os policiais, começaram a cavar e chegaram até toda essa maconha. 5 toneladas
que foram levadas para a delegacia. Polícia Civil diz que tenta identificar a origem da maconha e encontrar o dono das terras onde essa droga, então, foi localizada. Até agora, ninguém foi preso. Que coisa, hein? E uma das mais importantes ligações internacionais terrestres entre Brasil e Argentina está com o trânsito restrito. Hoje, aproximadamente 500 veículos de carga esperam para cruzar a ponte internacional de Uruguaiana, que fica no Rio Grande do Sul. Os bloqueios no trânsito na ponte internacional entre Uruguaiana e Paso de los Libres, na Argentina, começaram na última sexta-feira. Caminhões e carros só podem cruzar a ponte de forma alternada. A cada 30 minutos passam veículos do lado brasileiro para o argentino e depois no sentido contrário. A velocidade máxima permitida é de 20 km por hora e a travessia a pé está proibida. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, as restrições acontecem por conta do rompimento de uma viga, que causou rachaduras na estrutura da ponte, que tem mais de 70 anos. Transtorno, gastos, vai atrasando as coisas, né? As cargas vai atrasando e é isso aí. Quanto antes resolver essa ponte aí, melhor, né? O trânsito chegou a ser totalmente interrompido para a passagem de cargas na sexta-feira e 1.500 caminhões não conseguiram fazer a travessia. Como o tráfego foi liberado parcialmente, hoje 500 caminhoneiros ainda aguardam do lado brasileiro para cruzar a ponte. O DENIT colocou escoras de madeira embaixo da ponte de forma emergencial. O governo argentino publicou no início da semana um edital para a recuperação do asfalto sobre a ponte do lado do país vizinho. A obra deve ser concluída em até 90 dias, mas ainda não começou. Do lado brasileiro, o DENIT informou que fez uma vistoria e que aguarda o resultado do laudo técnico para começar a recuperação do asfalto, da viga e o reforço dos pilares. Mas a obra também não tem data. Em média, passam pela ponte internacional 680 caminhões e 1.290 carros por dia. A ponte tem quase 1,5 km de extensão e é a principal rota de importação e exportação de produtos entre Brasil, Argentina e Chile. Só neste ano, a Receita Federal estima que mais de 6 bilhões de dólares em mercadorias passaram por ela. Ela representa 75% de tudo que se movimenta para a Argentina e para o Chile. Então, é muita coisa. Mesmo que tenhamos pontes importantes como a de Foz do Iguaçu e de São Borja, elas não conseguem ter essa quantidade de fluxo, né? E realmente termina, por esse motivo que termina sendo tão importante. Essa é a principal artéria econômica do Mercosul. Não pode ter um descaso de chegarmos a um extremo da ponte com um problema de uma interdição parcial. Correríamos o risco de ter uma interdição total da ponte. Por sorte não, acredito que agora as autoridades devam olhar com um olhar de lupa agora para esse ponto de fronteira para realmente fazer as verificações necessárias, né? Demorou, né? As autoridades têm que se unir, resolver e recuperar essa ponte o quanto antes, né? Especialmente porque a economia do Brasil depende de transporte rodoviário, muito mais do que do ferroviário. Moradores de 5 cidades do norte do Paraná estão sem luz em casa depois que um temporal derrubou vários postes. E ó, foi impressionante. Chuva, ventos de até 100 km por hora deixaram esse estrago aí, ó. 111 postes de eletricidade no chão. E com isso, mais de 400 casas ficaram sem luz. De acordo com a Companhia de Energia do Estado, 200 eletricistas, uma força-tarefa. Esse pessoal todo foi chamado para restabelecer o fornecimento o quanto antes. Na cidade de Ibiporã, o silo de uma cooperativa agrícola ficou danificado. Felizmente, ninguém se machucou. De acordo com a Defesa Civil do Paraná, não há desabrigados ou desalojados no estado. Menos mal, né? Jaqueline Brasil já está aqui conosco. Jaqueline, boa tarde e muito bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Boa tarde para você também.
Te pergunto se ainda pode chover forte nessas áreas já castigadas pelos temporais. Pode sim, Trali, pode chover forte. O alerta ainda é de temporal, portanto, a chuva prevista ainda para as próximas horas deve ser forte e volumosa. E não dá para descartar o risco de alagamentos. Tem uma baixa pressão e fortes correntes de vento arrastando essas áreas de instabilidade. Os temporais podem atingir cidades do Paraná, de Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhadinha em algumas capitais para ver como é que está o tempo agora, começando por Campo Grande. Choveu mais cedo, o céu agora está bem nublado, vai chover mais, daqui a pouco faz 28 graus. Mesma condição para Curitiba, só que a temperatura bem mais baixa, claro, 19 graus. Aqui em São Paulo faz 23 graus e cuidado com os possíveis alagamentos naqueles lugares onde geralmente alagam, né? Ô Jaque, previsão para as outras regiões agora à tarde. Algum destaque importante? Chuva, Trali, em grande parte do país, em toda a região sul. No centro-oeste, além de Mato Grosso do Sul, no norte de Mato Grosso, grande parte do norte, com destaque para o Pará. Chove também em quase todo o sudeste. E no litoral nordestino, é uma chuva bem mais isolada. Por exemplo, no Recife. Olhando agora a imagem, tem esse belo sol aí. É aquela chuva que vai atingir um bairro e outro não. E faz 28 graus. Está mais quente em Natal, em São Luís, com 30 e 32 graus. Calorão em Teresina, em Cuiabá, com 38. Em Manaus, 34. Já no Rio, 25. Por causa da chuva não esquenta tanto. Em Porto Alegre, 20 graus. Jaque, algum alerta para amanhã? Porque amanhã vem virada de estação, né? Tá ligado, né? Vem chuva aí, exatamente para a despedida do inverno, que o Trali acabou de falar. Termina amanhã com a chegada da primavera às 10h04 da noite, no horário de Brasília. Ficou bonito isso aí, hein? Ficou bonito? Tem até borboleta lá. Olha, Trali, você não viu nada, o que a gente está preparando para amanhã, para falar sobre a primavera. Legal. É, pode chover em quase todo o país amanhã, tá? Cuidado. Em algumas áreas o risco é de temporal e tem uma explicação. Amanhã, uma baixa pressão vai dar origem a uma frente fria. Então, esses dois sistemas juntos vão provocar chuva forte. Onde? Da divisa do Pará, tá aqui o nosso mapa, com o Mato Grosso, e vai descendo até quase todo o sudeste, também no leste do Rio Grande do Sul e ali, olha, naquele pedacinho de Santa Catarina. E pode ventar bastante também em toda essa área, e as rajadas de vento podem chegar até 100 km por hora no litoral gaúcho e também no litoral sul catarinense. Só um detalhe, pior condição de chuva para o Rio de Janeiro. Atenção, amanhã faz 23 graus e com muita chuva em São Paulo, e o primeiro dia da primavera, tô dando spoilers já, em São Paulo, olha só, 12 na sexta-feira de mínima, no sábado 9. Em Curitiba vai esfriar também, manhãs geladas nos próximos dias. Vai ter também geada, é o risco de geada em grande parte do sul na sexta-feira e no sábado. Amanhã, portanto, a gente traz aquela previsão completíssima, com belas artes, sobre a chegada da primavera. Maravilha, mas pelo visto o inverno, pelo menos aqui em São Paulo, vai avançar um pouquinho a primavera, pelo menos no começo, né? Vamos dar tchau até a página 2, né? Tá bom. Valeu, Jaque. Tchau, obrigadão. Até amanhã. Agora, olha isso, gente. Quase 230 baleias piloto foram encontradas encalhadas hoje na costa oeste da Tasmânia, na Austrália. E metade só parecia estar viva, de acordo com as autoridades locais. Moradores e voluntários jogaram cobertores nas baleias sobreviventes e aí usaram baldes, baldes com água aí para tentar mantê-las vivas. O Departamento de Recursos Naturais, Meio Ambiente da Tasmânia informou que uma equipe de especialistas em vida marinha está a caminho de lá para tentar entender o que foi que aconteceu. Mas tem pouca gente, precisava ter mais gente para ajudar essas baleias, Dá vontade de ir correndo para lá tentar salvar esse monte de baleia. Tasmânia foi palco do maior encalhe de baleias da história da Austrália em 2020, quando quase 500 baleias piloto foram encontradas numa praia e, na época, depois de uma operação de resgate que durou uma semana, só 110 conseguiram sobreviver. E ninguém sabe explicar por que isso está acontecendo por lá. E ainda hoje, um prédio cai, mata uma pessoa e deixa 3 feridos em Belo Horizonte. A seguir aqui para você, o IBGE mostra o desafio para uma pessoa com deficiência conseguir um emprego.
E a Justiça Eleitoral adapta as urnas eletrônicas para tornar a votação mais inclusiva. Nós voltamos já já com muito mais aqui no JH para você. Quase 2 da tarde agora pelo horário de Brasília. Obrigado pela sua companhia. IBGE divulgou uma pesquisa com dados sobre as dificuldades das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Desemprego, informalidade são maiores e os salários menores. A pesquisa foi divulgada hoje, Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E mostra também as dificuldades no acesso à educação. Ele tem vontade, disposição para trabalhar mais, mas não consegue. Faltam oportunidades. Tiago tem deficiência física. Mora e é atendido na Ação Cristã Vicente Moretti, em Bangu, na zona oeste do Rio. Uma associação filantrópica que existe há 60 anos e ampara hoje quase 1.000 pessoas com deficiência, residentes e não residentes. Trabalha 2 horas por dia lá como monitor da oficina de inclusão digital e recebe ajuda de custo. Eu sou um cadeirante, mas eu posso ser melhor ou pior do que qualquer um, porque eu estou aqui para competir. 1 em cada 5 domicílios brasileiros tinha moradores com alguma deficiência em 2019, de acordo com a pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. E 18% das pessoas com deficiência estavam abaixo da linha da pobreza, com renda inferior ao que seria equivalente a R$ 28 por dia. Os dados mostram que essa camada da população enfrenta uma dificuldade a mais para encontrar o emprego e para estudar. Em 2019, o Brasil tinha mais de 17 milhões de pessoas com 2 anos de idade ou mais com pelo menos alguma deficiência, 8,4% da população dessa faixa etária. Mais gente com 60 anos ou mais do que entre 2 e 59 anos. A pesquisa mostra que o maior número é de pessoas com deficiência física, depois visual, auditiva e mental. E o número de pessoas com mais de uma deficiência passa de 5 milhões. Apenas 28% das pessoas com deficiência em idade de trabalhar estavam no mercado de trabalho, que inclui os ocupados e os que estão buscando emprego, contra 66% daquelas sem deficiência. A maior diferença estava no grupo de 30 a 49 anos. A taxa de ocupação era de 52,6% para as pessoas com deficiência e 84,5% para as pessoas sem deficiência. Se o desemprego era maior entre as pessoas com deficiência, a informalidade também. Apenas 34,3% dos trabalhadores com deficiência ocupavam postos formais, enquanto para as pessoas sem deficiência a taxa era de 50,9%. As pessoas com deficiência tinham um rendimento médio mensal do trabalho de R$ 1.639, enquanto os ocupados sem deficiência recebiam, em média, R$ 2.619 por mês. A gente precisa parar com a ideia de que essas pessoas são inferiores. A gente precisa entender que elas são iguais. Aquela vaga pode ser interessante, que é interessante para uma pessoa com deficiência e que ela será muito bem-vinda para contribuir com outras visões de mundo naquele ambiente de trabalho. As dificuldades começam no acesso à educação. Muitos alunos ainda estudam em escolas não adaptadas para pessoas com deficiência, de acordo com os dados do Censo Escolar 2019 do INEP. A situação é mais crítica nos primeiros anos do ensino fundamental. Apenas pouco mais da metade das escolas está adaptada. A gente sabe que quanto menor a escolaridade, mais difícil conseguir emprego, mais difícil conseguir renda. Então, a baixa escolaridade, que aí vem do baixo estímulo para que essas pessoas ou ingressem na educação ou que permaneçam, a gente não pode esquecer da saída dessas pessoas do ensino formal, acabam representando perdas de chances de no futuro, uma melhor inserção no mercado de trabalho. Tiago sabe bem o que é isso. Ele completou o ensino médio, gostaria de fazer curso técnico, mas é tudo tão difícil. Os desafios estão aí para a gente tentar e conseguir alcançar os nossos objetivos. Tem que ter providências para que a pessoa com deficiência possa, de fato, chegar
ajudar, ser ajudado, mas a gente precisa melhorar muito na qualificação de quem recebe e também na estrutura, para que eles tenham acesso, mesmo com as deficiências. Pessoas com deficiência precisam de inclusão, acima de tudo. Inclusão nada mais é do que respeito, acolhimento, amor, oportunidade, né? Estrutura para que a pessoa com deficiência possa se desempenhar, se desenvolver, mostrar seus potenciais, crescer como qualquer outra pessoa. É isso, é inclusão. O Ministério da Educação diz que prioriza o atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência, diz que investe em sala de aula com recurso multifuncional, que consiga atender às necessidades educacionais de cada um. Diz ainda que em 2019 investiu 109 milhões de reais em obras de acessibilidade. Será que só isso basta? Neste ano, a Justiça Eleitoral acrescentou novos recursos à urna eletrônica para tornar a votação mais inclusiva. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral apresentou as inovações a estudantes com deficiência. O teste com candidatos fictícios simulou o que vai acontecer no dia 2 de outubro. Pela primeira vez, as urnas eletrônicas terão tradução em Libras, a língua brasileira de sinais, para auxiliar deficientes auditivos. Um intérprete vai aparecer no canto inferior do lado direito da tela e vai indicar qual cargo está em votação: deputado federal, deputado estadual ou distrital, senador, governador e presidente. Outra ferramenta utilizada em eleições anteriores foi aperfeiçoada: o sintetizador de voz para deficientes visuais, que usarão fones de ouvidos na hora de votar. Você está votando para deputado federal. A Jennifer tem 22 anos, vai votar pela primeira vez e participou dos testes. Ela aprovou a mudança. É facinho votar. Agora eu tô pronta para votar valendo mesmo. Segundo a Justiça Eleitoral, neste ano, mais de 1.200.000 eleitores declararam algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção, um aumento de 35% em relação às eleições de 2018. Esses recursos foram adotados pelo TSE a partir de sugestões de pessoas com deficiência. As inovações não interferem no sigilo do voto. Essas melhorias parecem pequenas coisas, parecem coisas simples, mas elas são de suma importância e é um grande passo que a Justiça Eleitoral dá para tornar as eleições mais acessíveis para atender esse público específico, que são as pessoas com deficiência. Que o diga a Malu, que ajudou o TSE a adaptar as urnas. Em abril, um vídeo dela durante um teste dos novos recursos viralizou na internet. Ela tem 16 anos e vai votar pela primeira vez. Eu nunca pensei que uma urna fosse ter alguém falando Libras. Na hora que eu vi simplesmente a menina ali traduzindo para mim, eu fiquei em choque. Eu pensei no quanto de surdos, quanto a minha comunidade vai ser inclusa nisso, o quanto que a minha comunidade vai se sentir parte da sociedade, vai se sentir o que deviam sentir desde o começo. Eu estou ainda na minha adolescência. Se isso, para mim, já é muito bom, imagina para uma surda de 50 anos que sempre voltou e sempre teve que precisar de ajuda para tradução. Viva a urna eletrônica e viva a democracia, né? Mais uma vez e sempre. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha mostra que quase 10% dos brasileiros se identificam como LGBTI+. Num país que não tem dados oficiais sobre essa população, grande parte dos entrevistados diz conviver com falta de igualdade no ambiente de trabalho e também com um desrespeito de parte da sociedade. O Brasil não conhece a sua população LGBTI+. Não existem dados oficiais sobre quantos são, como vivem, como morrem ou são mortos. Em junho, a Justiça Federal chegou a determinar que o IBGE incluísse no censo perguntas sobre essa população, mas a decisão foi suspensa na segunda instância. Hoje, o Datafolha publica o resultado de uma pesquisa que ajuda a clarear esse apagão de dados. Segundo o levantamento, 9,3% dos brasileiros se identificam como LGBTI+. Eles estão mais presentes nas regiões metropolitanas do que em cidades do interior. Na faixa mais jovem, de 16 a 24 anos, 18% se identificam assim. A proporção vai diminuindo à medida que a faixa etária aumenta. Na população com 60 anos ou mais, 5,3% dizem que são LGBTI+.
Ana Andrade é gerente da All Out, uma ONG internacional que defende os direitos de pessoas LGBTI+, e que participou da pesquisa. Todas essas informações ajudam a gente, eu digo sociedade inteira, a sociedade civil, a conseguir pressionar por mudanças positivas para a população LGBT, para pensar em maneiras de cobrar por políticas públicas eficientes pelas pessoas LGBT. Para a associação que representa a população LGBTI+, no Brasil, a educação é uma das áreas que carecem de uma política específica. Os jovens gays existem, as jovens lésbicas existem, esses adolescentes existem, estão nas escolas. E como é que vai ficar essa discriminação? Eles saírem a evasão escolar desse segmento é muito grande. Qual é a nossa responsabilidade enquanto pessoas em relação a essa juventude que se pensa na construção de um país futuro? Ainda segundo a pesquisa, 20% das pessoas LGBTI+, dizem que não conseguem se expressar livremente. E 36% acham que a sociedade não as respeita como são. Diego e Felipe se casaram este ano. Estão numa felicidade só. Mas para chegar até aqui, o Diego escondeu quem ele era por mais de 20 anos. Desde pequeno eu já sabia que eu era homossexual. Fiquei reprimido por muito tempo. Por conta, né, da pressão da sociedade, até o momento em que eu comecei um relacionamento com uma moça. Eu namorei com ela, fiquei noivo dela, fiquei com ela há 6 anos. Eu decidi encerrar aquele relacionamento e contar a verdade para minha família, para meus amigos, que eu era homossexual. Já o Felipe trocou de emprego em busca de um ambiente onde se sentisse mais respeitado. Eu sempre voltava para casa chateado, né, por passar todo aquele período trabalhando e, no final das contas, não poder ser quem eu era ou quem eu gostaria de ser, falar com colegas sobre o meu relacionamento. Pouco mais da metade das pessoas LGBTI+, disseram que sempre têm as mesmas oportunidades que qualquer outro colega no trabalho. E apenas 32% falam sempre de sua orientação sexual ou identidade de gênero no local onde trabalham. A pesquisa também quis saber o que pensam as pessoas que não são homossexuais, bissexuais ou trans. 85% responderam que respeitam quem é LGBTI+. Mas quando os pesquisadores fizeram outras perguntas que tratam exatamente de respeito, o resultado foi diferente. 79% concordaram que as pessoas LGBTI+, devem ter os mesmos direitos de todas as outras. E 53% consideraram comum haver demonstrações públicas de afeto entre 2 homens ou 2 mulheres, por exemplo. Existe hoje, eu vejo na nossa sociedade, essa ideia de que as pessoas LGBT podem existir, desde que ninguém precise ver que elas existem. Existir significa existir em todos os espaços, existir plenamente, ter direitos em qualquer circunstância, e não só quando convém a quem não é LGBT. Muito bem, falou tudo, né? E ainda hoje, o estado de Nova York decide processar o ex-presidente Donald Trump por fraude. E a seguir, um prédio cai, mata uma pessoa e deixa 3 feridos em Belo Horizonte. Os detalhes e muito mais você confere já já. Estamos de volta ao vivo aqui com você. Olha que triste, uma pessoa morreu e 3 ficaram feridas depois que um prédio desabou hoje cedo em Belo Horizonte. Vizinhos acionaram o corpo de bombeiros por volta das 4h30 da manhã. Acordei com barulho. Aqui nós estamos a 50 metros do edifício. As imagens do circuito de segurança da rua mostram a nuvem de fumaça após o desabamento. Ao desmoronar, o prédio de 5 andares que ficava na zona norte de Belo Horizonte atingiu a casa ao lado. A Rita é sobrinha dos donos do imóvel que estão viajando. Eles estão um pouco abalados, né? Com certeza. Mas já estão vindo, já estão a caminho. Tomar cuidado porque está muito trincada a casa, né? Abalou bastante, a estrutura está bem comprometida. No edifício moravam 2 famílias. Uma delas não estava no local no momento do acidente. Na cobertura moravam um casal de idosos e as 2 filhas. A mulher, de 70 anos, morreu na hora. As outras vítimas foram socorridas com ferimentos e levadas para o hospital. Por se tratar de uma estrutura de concreto, de alvenaria, a gente considera aí uma vítima possivelmente politraumatizada. Elas foram resgatadas, felizmente, com consciência, né? Isso é um bom sinal.
Ainda não se sabe o que provocou o colapso na estrutura. A empreiteira Brasil Construções começou a construir o prédio há quase 10 anos e abandonou a obra. Desde então, segundo vizinhos, os moradores decidiram terminar por conta própria. 2 famílias se mudaram para os apartamentos do térreo e da cobertura, enquanto finalizava o acabamento. Eu sei que eles começaram a obra e foi finalizando, né, irmão, aos poucos. Aí veio essa pandemia, né, e eles pararam e tudo e retornaram, estava no finalzinho. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que em 2016 a obra foi embargada por falta de licenciamento urbanístico e ficou assim até 2020, quando algumas pessoas se mudaram para o prédio. No ano passado, a obra passou por um processo de regularização e tinha alvará de construção para conclusão válido até 2025. O CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em Minas Gerais, disse que a obra já havia sido fiscalizada e autuada por irregularidades em outubro de 2021, que o responsável técnico foi autuado porque a placa da obra não atendia à legislação e indicava outro profissional responsável e uma empresa que não está registrada no CREA-MG, a empreiteira Brasil Construções Limitada, e que agora as informações levantadas serão encaminhadas para a Câmara Especializada de Engenharia Civil. Um representante do CREA esteve no local e explicou também que a estrutura tombou lateralmente, o que pode indicar uma das causas do desmoronamento. Pode indicar que possivelmente ou você teve um recalque na fundação ou você tem um rompimento de algum pilar de sustentação da estrutura. E aí ela faz com que ele tenha esse tombamento lateral. Então não foi uma coisa generalizada, foi uma coisa possivelmente mais pontual. A casa atingida pelo desabamento foi totalmente interditada e um imóvel comercial que teve algumas paredes trincadas foi interditado parcialmente. Impressionante, pela imagem aérea não sobrou nada, né? Como é sério, né, isso, né? Como é importante você ter gente especializada fazendo obra, acompanhando, gente credenciada. Os hospitais não informaram o estado de saúde das 3 vítimas, que são pai de 75 anos e as 2 filhas. A gente ainda não conseguiu contato com a empreiteira Brasil Construções Limitada, que teria abandonado essa obra, mas que, segundo o CREA, ainda tinha o nome na placa de identificação. A gente também não conseguiu localizar o engenheiro responsável. A Polícia Civil de Minas Gerais disse que uma equipe da perícia técnica esteve lá no local do desabamento e que as causas desse colapso, dessa queda, tudo isso ainda está sendo investigado. A Prefeitura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, disse que o projeto do auditório que desabou, matando 9 pessoas de uma empresa, foi alterado de forma irregular. Ontem, aqui no JH, nós mostramos ao vivo o trabalho do resgate, né? Todo o desespero dos bombeiros para conseguir salvar as pessoas. Anselmo Caparica atualiza para a gente ao vivo como é que estão as investigações e também a situação das pessoas feridas. Anselmo, bem-vindo e boa tarde para você. Tudo bom, Trali? Boa tarde para você, boa tarde a você que acompanha o Jornal Hoje. Nesse momento, uma coletiva de imprensa aqui na Prefeitura de Itapecerica da Serra, tem a presença do prefeito, também de agentes da Defesa Civil e membros da Secretaria de Planejamento e de Meio Ambiente. Nós perguntamos se o imóvel onde aconteceu esse incidente estava irregular. A Prefeitura disse que sim, que várias alterações foram feitas sem autorização dos órgãos responsáveis. A Prefeitura disse que esse imóvel está numa área de proteção e recuperação dos mananciais, que precisa de um licenciamento da CETESB, que é o órgão ambiental estadual, antes da licença municipal. O projeto foi aprovado anteriormente, né, mas foi alterado irregularmente, então essa regularização ainda estava em trâmite na CEBESP para então ter uma licença municipal. A Prefeitura também disse que a última vistoria foi feita em fevereiro de 2017, que esse processo na CETESB já acontecia há 4 anos. A CETESB, por sua vez, disse o seguinte, que confirma a informação de que havia em tramitação um novo pedido de licenciamento e que faz análise apenas de questões ambientais e de ocupação do solo, portanto, não avalia questões estruturais e utilização do espaço para eventos públicos e privados. Os corpos das 9 vítimas já foram liberados pelo Instituto Médico Legal e eles estão sendo velados em 6 cidades aqui da região metropolitana de São Paulo.
A polícia ainda investiga o caso, E sobreviventes contaram detalhes sobre o que aconteceu ontem. Lembrando que este imóvel onde aconteceu o acidente, ele foi interditado pela prefeitura e não para a realização da perícia da Polícia Civil. Então, portanto, ele está interditado até este momento. Vamos dar uma olhada na reportagem. Hoje pela manhã, agentes da Defesa Civil entraram na empresa que comercializa contêineres em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Ontem, o mezanino onde ficava um auditório desabou durante um encontro de trabalhadores com 2 candidatos a cargos do Legislativo. O resgate durou 7 horas. 9 funcionários morreram. 31 pessoas foram socorridas. Esse vídeo foi feito logo depois do desabamento. Os bombeiros ainda não tinham chegado. Isaac, se tirar essa, o escombro desce. O Isaac é uma das pessoas que ficaram feridas. Quando eu caio, a minha perna fica travada, eu consigo soltar a perna e me retiro do local, pensando que tinha quebrado a perna, mas eu vi que eu consegui firmar a perna, e aí eu retornei. Os gritos abafados de dor dão uma ideia do desespero. Calma, Carol, calma, Larissa. A Larissa é filha do Isaac. Os dois fazem parte da equipe dos 2 candidatos a deputado que foram encontrar os trabalhadores. Hoje, eles voltaram ao local da tragédia. Larissa conta que ficou 1h30 nos escombros com 3 pessoas em cima dela. Foi um segundo. Eu só lembro que eu vi a parede descolando do teto e tudo ficou preto. Foi muito rápido. Todo mundo começou a gritar. Aí tudo estava preto e aí eu vi que tinha acontecido alguma coisa. Só que eu tentei me acalmar para eu não morrer, Entre os mortos, 7 mulheres e 2 homens. As 2 vítimas mais novas tinham 20 anos. A mais velha era a Valquíria, de 47 anos, que tinha começado na empresa como auxiliar de limpeza há 2 meses. Ela aparece neste vídeo na primeira fila do auditório, instantes antes da tragédia. Minha mãe é uma mulher guerreira, de 47 anos, cuidou de 4 filhos, tem 4 netos e morreu trabalhando, Eu espero que a justiça, seja feita e que os responsáveis por isso respondam. Em nota, Tralha, a empresa Multitainer lamentou o acidente, disse que a causa do rompimento da estrutura ainda é desconhecida, que está dando assistência aos colaboradores e também que se colocou à disposição das autoridades. Volto com você, Tralha. Valeu, Anselmo. Obrigado aqui pelas informações. Mais uma vez, nossos sentimentos aí para os parentes, para as famílias. E é fundamental que essa empresa, de fato, preste ajuda, a essas famílias todas. Pedir desculpas, pagar a indenização, fazer o possível para conseguir reparar, no mínimo, um pouco da dor que essas famílias todas estão passando e sofrendo agora. No mínimo, Profissionais de enfermagem protestaram em várias capitais contra a suspensão do piso salarial da categoria. Acompanhe aqui comigo. A lei foi aprovada pelo Congresso em julho e estabelece uma remuneração mínima para os enfermeiros de R$ 4.750. Por decisão do STF, a lei está suspensa até a análise do impacto desse piso na qualidade dos serviços de saúde e nas contas das redes pública e particular. Com o protesto de hoje em Curitiba, foram adiadas cirurgias eletivas no Hospital Pequeno Príncipe, que é referência nacional no atendimento pediátrico. No Recife, foi o segundo protesto de enfermeiros e técnicos de enfermagem no mês. Em Salvador, profissionais da categoria se reuniram no Farol da Barra e na Esplanada dos Ministérios em Brasília, os manifestantes foram em direção ao Congresso Nacional. E você confere aqui a seguir: o estado de Nova York decide processar o ex-presidente Donald Trump por fraude. Aqui no Brasil, o dia dos candidatos à presidência e um resgate da memória da cultura brasileira. Até já! Duas e meia, pelo horário de Brasília, estamos de volta e obrigado sempre por você aqui conosco. Procuradora-Geral do Estado de Nova York, nos Estados Unidos, anunciou hoje a abertura de um processo civil contra o ex-presidente Donald Trump. Está aí, portanto, o anúncio. O nome dela é Letitia James. Ela acusa Trump e os filhos Don Jr., Eric e Ivanka de fraude. De acordo com o processo, a família e as empresas de Trump mentiram para investidores e credores durante décadas,
num esquema fraudulento que chega a bilhões de dólares. Eles são acusados de inflar o valor das empresas e dos bens deles também, para conseguir empréstimos com condições mais favoráveis. Como punição, a Procuradoria pede que Trump e os filhos paguem no mínimo 250 milhões de dólares em indenização e que sejam proibidos de fazer negócios no estado de Nova York, que é a base das organizações Trump. O Fed, que é o Banco Central Americano, vai divulgar hoje a decisão sobre a taxa de juros dos Estados Unidos. Economistas esperam um novo aumento numa tentativa de conter a inflação no país. Vamos falar sobre isso com a nossa correspondente em Washington, a Raquel Krahenbuhl. Raquel, bem-vinda, boa tarde. Qual é a expectativa em relação aos juros americanos? Porque a gente sabe que quando sobe um pouquinho aí, já tem um reflexo no mundo todo. Com certeza, Trali, a decisão deve ser anunciada daqui meia hora. O Fed deve aumentar a taxa básica de juros pela 5ª vez seguida neste ano, com a inflação persistente aqui. A expectativa é que o aumento seja de 0,75 ponto percentual pela 3ª vez, para uma taxa, então, entre 3% e 3,25%. Todos vão ficar de olho aqui, Trali, nas falas do presidente do Banco Central sobre a situação econômica, que pode indicar os próximos passos do Fed e o compromisso de equilibrar o crescimento econômico com o controle da inflação. Neste mês, os números da inflação vieram piores do que era esperado, apesar da queda de mais de 10,5% do preço da gasolina, e hoje a gasolina voltou a subir um pouco, 1 centavo para 3 dólares e 68 centavos o galão, que é cerca de 3,5 litros, isso depois de 99 dias em queda. E o presidente Joe Biden vem comemorando a queda do preço da gasolina, mas também reconhece que mais trabalho precisa ser feito. Biden espera que o Fed possa controlar a inflação sem levar o país a uma recessão, que é um grande temor de muitas pessoas aqui. Nessa semana mesmo, quando ele foi questionado sobre a possibilidade de uma recessão, Biden respondeu que não acredita nisso porque as políticas econômicas dele estão criando empregos e fazendo a economia crescer, Trali. Ele disse que não acredita que a economia vai piorar antes de melhorar. Trali. Obrigado, Raquel. A gente sabe que quando sobe juros tem uma preocupação grande também, porque a grande maioria das famílias americanas está endividada, né? Faz financiamento, enfim. E aí isso impacta, claro, nas dívidas. Obrigadão. Vamos ver agora a agenda dos candidatos à presidência da República aqui no Brasil. Ciro Gomes, do PDT, está em São Paulo hoje. Ciro Gomes participou de uma sabatina promovida pelo jornal O Estado de São Paulo em parceria com a Faculdade FAAP. O candidato falou sobre um projeto nacional de desenvolvimento. Ele também disse que um dos compromissos é transformar a educação brasileira. A proposta de Ciro Gomes é ampliar o número de escolas em período integral e investir nos cursos técnicos. O candidato do PDT ressaltou que pretende reforçar o financiamento na educação e padronizar o sistema pedagógico e de avaliação do ensino. Nós precisamos determinar um padrão nacional para a eficiência das escolas. Isso tem que ser por avaliação individualizada dos alunos e todo o recurso novo adicional que nós vamos fazer vai premiar as escolas que atingirem aqueles padrões de eficiência em repetência perto de zero, em evasão escolar perto de zero e com desempenho no PISA, por enquanto o IDEB. Simone Tebet, do MDB, passou amanhã na cidade de São Paulo. A candidata visitou o Centro Paula Souza, uma instituição paulista que oferece 200 cursos técnicos e mantém 75 faculdades de tecnologia. Simone Tebet conversou com a direção do centro e conheceu instalações do curso de gastronomia. Ela disse que, se eleita, vai tirar do papel a nova reforma do ensino médio e incentivar o ensino técnico e superior das áreas de tecnologia. Com o objetivo de reduzir a evasão escolar, prometeu premiar o aluno que concluir o ensino médio. Ele vai levantar R$5.000 para fazer o que ele quer. Nós vamos depositar ano a ano, desde o fundamental, em títulos do Tesouro, depois isso é convertido em dinheiro e vai diretamente na conta, no cartãozinho, na conta do aluno. Não passa pelo Estado, né, e nem pelos municípios. Ele é depositado, mas ele só vai levantar esse dinheiro se ele concluir o ensino médio. O ex-presidente e candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, não teve agenda pública de campanha hoje pela manhã.
O presidente candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, está em Brasília e também não teve agenda pública de campanha na manhã de hoje. E olha isso que bacana, o acervo de uma lenda do teatro brasileiro começa a ser recuperado. A atriz e diretora Dulcina de Moraes dedicou a vida às artes e, inclusive, liderou a luta pela regulamentação da profissão. As lembranças dela, figurinos, documentos, textos, estavam guardadas no subsolo de um teatro em Brasília. E agora, aos poucos, esse tesouro está sendo revelado. Dizem que o teatro é uma cachaça, mas eu não creio. Nunca inventaram uma cachaça tão boa assim. A atriz Dulcina de Moraes construiu a vida dela no teatro e para o teatro. Filha de atores, desde pequena estava nos palcos com os pais. A forma de atuar de Dulcina marcou gerações de atrizes e atores. E ela também deixou um legado importante para a classe artística ao lutar pelo registro profissional da categoria, o que ainda hoje é lembrado pela dama do teatro, do cinema e da televisão. A Dulcina também foi responsável pela organização do nosso trabalho em termos de horário, folga segunda-feira, tantos espetáculos por semana. Todo um sistema de atendimento, de sobrevivência, deve-se a Dulcina. No fim dos anos 1970, Dulcina trouxe do Rio de Janeiro a Fundação Brasileira do Teatro, uma das primeiras faculdades de artes cênicas do país. O diretor Fernando Guimarães foi aluno da faculdade. Foi a própria Dulcina quem o convidou no encontro num elevador para se matricular no curso. Experiência que mudou para sempre a vida dele. Eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu fazia engenharia civil na UNB e resolvi deixar. Eu nunca pensei isso na minha vida. Meus pais ficaram um pouco impressionados dessa mudança tão repentina e eu fui fazer. E de lá para cá eu não parei. A inauguração do espaço para mais de 500 espectadores foi em 1980. Pelo palco passaram grandes nomes, como Bibi Ferreira, na peça Gota d'Água, de Chico Buarque e Paulo Pontes. Suas almas a vagar na eternidade. O prédio de 5 andares, onde ficam a faculdade e o teatro, está praticamente abandonado. Em meio a dívidas, o teatro foi fechado. A faculdade funciona precariamente e o acervo de Dulcina ficou esquecido no subsolo do prédio. Esta sala guarda centenas de peças, algumas que eram de uso pessoal de Dulcina. Aqui, por exemplo, era a penteadeira dela. Nos armários, figurinos, acessórios de todo tipo, chapéus, perucas, registros de 50 anos de atuação de Dulcina como atriz e diretora. 50 anos de história do teatro brasileiro que pode ser recontada, revivida pelo público. É para isso que funcionários da Fundação Brasileira de Teatro estão trabalhando de forma voluntária. Eles estudam e catalogam a herança de Dulcina, que morreu em 1996, aos 88 anos. Você sabia que os figurinos de Dulcina tinham moedas nas bases para que ele ficasse pesado e quando ela levantasse a mão nunca amarrotasse? Então ele é todo costurado com moedas. Rico, né? Obra de arte não vale se for tapada com plástico bolha dentro de uma gaveta. Obra de arte tem que ser exposta ao público, até para que o público brasiliense e o público brasileiro entenda a potência dessa mulher no segmento do teatro do Brasil. Os figurinos e as fotos que registram o uso das roupas em cena começam a ficar lado a lado. Estes, por exemplo, são da peça Santa Joana, em 1944. São tecidos de primeira, bordados à mão. Este outro foi usado por Dulcina na peça Chuva, de Somerset Maugham, em 1945. A peça é apontada por críticos como o maior sucesso da atriz. As perucas que Dulcina usava nas caracterizações também se destacam no acervo. Quando ela fazia espetáculos contemporâneos, que punha seus figurinos, né, contemporâneos, as mulheres iam lá para copiar o vestido da Dulcina, o sapato da Dulcina, o cabelo da Dulcina. Nos baús que estão sendo abertos agora, estão ainda objetos da época da companhia Dulcina Odilon, criada na década de 1930 ao lado do marido, o também ator Odilon Azevedo. A agenda com telefones de atores, atrizes famosos, além de telegramas
e bilhetes, como esse de Marília Pera e o de Clara Nunes, e documentos da censura autorizando a encenação de peças durante a ditadura. Ela foi única e não temos até hoje uma representante ou um representante dessa dimensão. Então a Dulcina, vida eterna, com toda a minha emoção. E tenho na Dulcina essa mestra, essa sacerdotisa. Digo isso sem pudor. A gente viu no começo do JH que o presidente russo Vladimir Putin anunciou a mobilização de 300 mil reservistas para lutar na guerra da Ucrânia. Já é noite lá na Rússia e centenas de pessoas saíram às ruas para protestar. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Existem relatos de que as manifestações estão sendo reprimidas por forças de segurança, né? Protestos, portanto, contra essa ordem de mobilização. Mais de 200 pessoas foram presas, segundo também os primeiros relatos, e as prisões ocorreram em pelo menos 15 cidades russas. Na Rússia, é proibido por lei fazer manifestações sem autorização do governo. O Jornal Hoje termina aqui e você acompanha logo mais à noite outras notícias do Brasil e do mundo no Jornal Nacional. Daqui a pouco também já pode rever nossas reportagens no Globoplay. Muito obrigado sempre aqui pela sua companhia, uma boa tarde, fique em paz e até amanhã.